sempre eu digo, Deus me iluminou. É por isso que você perguntou, quando é que você nasceu? 9 de agosto, às 18 horas, hora da Ave Maria. Eu já nasci iluminado. Será que um dia eu vou chegar à seleção? Atenção, ouvinte, foi iniciada a partida. O Brasil vai ganhar o Tetra, queiram ou não. Nós vencemos, eu já tenho o próximo jogo. A vitória está sempre dentro do meu pensamento. Você que me engolia, Mas o futebol foi o que me deu tudo. Brasil, bicampeão do mundo. O que é o futebol para o senhor? Futebol para mim foi a minha vida. Dentro de campo, isso falando. Futebol em si, que é a minha maior vida, é a minha família. Mas o futebol foi o que me deu tudo. 3-1. I've been told. 3-1. Doesn't matter. Okay. 3-1. Eu comecei em 1948, fui parar o ano passado, praticamente. Quer dizer, é muito tempo dentro de um esporte praticando e tendo a felicidade de participar das vitórias do futebol brasileiro. 138 mil pessoas no Maracanã. Agora era preciso vencer a Iugoslávia para chegar à fase final. Com outro resultado, o Brasil está eliminado. Pressão, gritaria, nervosismo. Ademir faz 1-0. A Iugoslávia pressiona, Barbosa salva e Zizinho marca o segundo. O senhor viu a Copa de 50 no Maracanã como soldado do Exército. Naquele momento de verde oliva, o senhor chegou a imaginava que seria o comandante com mais estrelas do futebol mundial? Em absoluto. Ali eu estava servindo o Exército, jogava no Flamengo. Isso foi justamente em 1950. E vendo ali a Copa servindo de verde oliva, capacete, bate-boot, tudo que eu tinha direito. E isso passou pela minha cabeça. O interessante é que passou pela minha cabeça. Será que um dia eu vou chegar à seleção? Eu tirei serviço na arquibancada, do lado do gol do Gija. Quer dizer, então eu estava com todo o panorama ali. O grande palco é o novíssimo Maracanã. O Brasil de Ademir vai para o quadrangular final. Servindo o Exército, porque o pessoal que servia era, não pelo meu físico, mas o pessoal forte de Santa Catarina, eles botaram fora do Maracanã. E aqueles que praticavam esporte ficou justamente dentro do círculo do Maracanã. E foi um dia triste no final, porque o Brasil era franco favorito, né? E acabamos perdendo o jogo. O Brasil sai na frente. Os uruguaios empatam com o Schiaffino. E aí... Eu estava na arquibancada, perto da bandeirinha de córner, em cima, evidente, onde o Gija fez o segundo gol. Foi uma choradeira, os jogadores chorando. Me lembro até do Danilo com a cabeça baixa. A Copa do Mundo ainda não é nossa. E o Uruguai agora também é bicampeão. Quando era jogador, eu tinha o hábito de ir ver o jogo, porque eu gostava sempre de ver o lateral direito, como é que jogava. Né? Eu tinha esse pensamento. E o pensamento é um pensamento positivo, porque eu acho que todo mundo que vai ser técnico, primeiro ele vê, ex-jogador, primeiro ele vai ver
o seu marcador. Depois ele vai ver o todo, né? Então eu tinha o hábito de ir para ver o lateral direito, como ele jogava mesmo. Se era, marcava em cima, qual era a facilidade do drible. Eu já era um técnico em 1958, quando jogava pelo Brasil na Copa do Mundo. E estou aqui, 40 anos depois, disputando um pentacampeonato. Queiram ou não. O jogador de futebol, ele não era aceito na sociedade. E a minha mulher, professora, quer dizer, se formando, era normalista. Eu conhecia a minha mulher num baile de carnaval, no América. Baile de confete, que antecipava o carnaval. Mas eu só fui pegar o endereço dela na festa de gala do baile do América. O interessante é que não tinha papel nem nada, então foi feito com o telefone no batom. Olha só. Foi feito no batom. Fizemos boda de ouro. O casal Zagallo repete o que fez há 50 anos. Foi um dia de chuva, uma quinta-feira, a igreja lotou, a igreja dos Capuchinhos. Eu tinha acabado de ser bicampeão por tricampeonatos. Imagina como é que a igreja dos Capuchinhos ficou, né? O padre saiu, o Frei até, que disse assim, vocês são benquistos, hein? Eu digo, para a torcida do Flamengo toda aqui. Eles continuam queridos. Os 4 filhos, os 5 netos, amigos, integrantes da comissão técnica da seleção, técnicos, o presidente de honra da FIFA, João Avelange, 250 pessoas para festejar as bodas de ouro de Mário Jorge e Alcina, num hotel em Copacabana, no Rio. Tem troca de alianças, beijinho e discurso bem-humorado do anfitrião. E ela era uma normalista linda. Eu falei, mas ela continua sempre. Ela continua linda. Vocês pensaram que eu ia dar uma gafe aqui agora? Estou falando, mas estou usando a minha cabeça. Não fosse ela, pode ter certeza, eu não teria conquistado tantos títulos. Hoje eu estou ganhando um grande ouro na minha vida. Um beijo para todos, um beijo para ti. Estamos até hoje juntos e foi importante isso, porque depois que os pais me conheceram, passaram a me dar valor. E eu fui bem quisto por toda a família. Lutamos pelas 5 primeiras e perdemos todas. A mais dolorosa em casa, chaga incurável. E assim, país de perdedores, viajamos descrentes para a Suécia. Era 1958. Na bagagem, 2 torpedos que o mundo desconhecia. Um estava machucado, menino de 17 anos, de apelido Pelé. Jogaria quando pudesse. O outro nem jogaria. Era um atleta inviável em suas pernas tortas e apelido de passarinho, Garrincha. Ficaria na reserva. Ficou, mas só por 2 jogos. Garrincha entrou em campo e desmontou a União Soviética. Logo em seguida, Pelé, curado, nos dava passagem pelas quartas de final. E lá na ponta esquerda, quase despercebido, uma formiguinha de nome Zagallo driblava e inaugurava nova função para os pontas: roubar a bola no meio-campo. Ao pé do rádio, e pela primeira vez na história, o Brasil chorou de alegria. Naquela época nós tinha um tempo, 2 meses de trabalho, foram convocados quase 40 jogadores. Havia um tempo, o Fiola teve um tempo muito bom para chegar e ver o que ele queria. Eu, por exemplo, particularmente, eu era o terceiro ponta esquerda, porque tinha o Pepe e o canhoteiro. Um que chutava forte e o canhoteiro que era o driblador. E eu era um jogador que vinha fazendo uma função já dentro do Flamengo, do vai e vem. E o Fiola viu o jogo junto com a comissão técnica, foi Flamengo e Botafogo.
E nesse dia eu joguei demais. Eu joguei atrás, joguei driblando, fiz tudo que tinha que fazer. E acabei sendo convocado, por ser um ponta diferente. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Eu fazia a função de um terceiro homem quando o Brasil perdia a posse da bola. E quando o Brasil tomava a bola, eu era um ponto esquerdo aberto. Então havia uma variação tática. Foi feita por mim porque fui eu escolhido pelo Fiola, né? Mas ele saiu de um 4-2-4, ele enxergou longe, né? Saiu de um 4-2-4 para um 4-3-3, fazendo essa variação. Estocolmo amanheceu chuvosa no dia da decisão. Nos arredores do estádio Rassunda, muita gente ainda buscava um ingresso para o jogo. Escoltado por um fusquinha da polícia, chegava o ônibus brasileiro. A comissão técnica saltou primeiro. O chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, o técnico Feola e os jogadores Bellini, Zito, Djalma Santos, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo, o goleiro Gilmar e Pelé, que levam um aperto na bochecha de um fã. E a delegação sueca mostrou elegância na chegada ao estádio. Elegância que não ficou apenas no figurino. Para não prejudicar a nossa seleção, os suecos fizeram de tudo para deixar o campo menos molhado. Na entrada dos times, a superstição de Garrincha. Repare que ele acertou o passo para entrar com o pé direito. A história do jogo a maioria já conhece. Brasil 5-2, com direito a um golaço de Pelé. A Taça do Mundo finalmente era nossa. A imagem de Bellini recebendo a Jules Rimet é clássica, mas a imagem de outro ângulo do pódio poucas vezes foi exibida. Assim como o registro do vestiário do time campeão. Abraços, cumprimentos e muita alegria. No fim das contas, a conclusão. 8 anos depois da derrota em casa, o Brasil estava de alma lavada. O Joel saiu, o Joel era do Flamengo e dormia no mesmo quarto que eu. E o Joel, ele era até fanhoso. Aí ele falou assim: Zagallo, estou machucado. Eu digo, está machucado? Vai falar com o Fiola? Vamos falar. Se você vai falar, você vai acabar perdendo a posição. Não deu outra coisa. Falou. Ele falou com o Fiola e acabou sendo substituído, porque o Garrincha, de fato, era um outro ao concurso, né? Esse driblava. Esse, se estivesse no Flamengo, o Freitas Solis já ia perder a cabeça. Porque o Zezé Moreira perdeu, né? Botou uma cadeira e o Garrincha driblou até a cadeira. Garrincha não entrava nem em plano tático. Ele não entrava em plano tático. O negócio era dar a bola para ele e deixar a coisa correr. Porque ele era fora de série. Ele desmontava a tática do adversário. Então, foi um jogador excepcional. Quando se fala em Pelé, a gente tem que falar sempre no Garrincha também. Na convocação que nós olhamos, eu digo nós, o pessoal aqui do Rio que não conhecia ele, olhou para aquele criolinho de que é ele? Não sabia quem era. Não conhecia? Não conhecia. Caramba. Eu digo, bom, deve jogar muita bola.
Hoje a preparação física ela predomina. Em 62, em 58, ela não predominava. Então a equipe que ficou mais velha, eu vou adotar o termo experiência. Então foi uma equipe experiente que entrou dentro de campo, perdeu o maior jogador da Copa do Mundo, que foi o Pelé, machucado. 70 mil pessoas lotam o Estádio Nacional de Santiago para assistir à final da Copa do Mundo do Chile. Entre elas, Pelé, o único desfalque do Brasil. Garrincha, expulso no jogo com o Chile, é absolvido e entra em campo. O árbitro russo consulta o seu cronômetro. Atenção, ouvinte, foi iniciada a partida. A nossa sorte é que aí apareceu o Amarildo. O Amarildo, que era o garoto na época, né? Substituiu o Pelé à altura dele. A seleção brasileira é experiente. Em campo estão 8 jogadores que foram campeões na Suécia. Dos 3 novatos, um é o possesso Amarildo. O futebol é sinônimo de vitória. Então eu prossegui na minha vida sempre pensando com firmeza que é ser campeão e ser campeão. Você sabia que a gente deu 13 passos até aqui? Quando é que surgiu essa história do 13 na tua vida? Bem, o 13 foi após eu sair da minha vida de atleta. Foi quando eu passei a usar a camisa 13, né? Porque a minha era 11 e 12 é do torcedor. E a 13 passou a ser minha como treinador. Eu estava treinando o Botafogo. O Botafogo estava até sem campo naquela época para treinamento, nós estávamos na Escola de Educação Física, quando chegou o Dr. Passo com o Chirol, preparador físico do Botafogo. Falaram com o Luiz Henrique, que era o assistente, e eu saí escondido, né? Escondido entre aspas, né? Escondido, entrei dentro do carro. Já sabia que eu estava sendo convidado para ir para a seleção. Com a presença dos dois? Com a presença dos dois, e eu digo assim, o momento é esse. Alô, alô, Brasil! Aos derradeiros acordes do hino nacional brasileiro, estamos abrindo mais uma grande jornada internacional pela Rede Brasileira de Televisão, a 5ª transmissão direta da Copa do Mundo número 9, graças ao decidido apoio de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici. Antes de eu assumir, o Dino Sani foi convidado. Veio de São Paulo até o Rio e não aceitou. Disse que estava verde. E eu, ao contrário, eu digo, eu estou mais do que maduro, a hora é essa. A oportunidade chega, a gente tem que aproveitar. Foi o que eu fiz. E daí eu fui para o Retiro dos Padres. E ali eu comecei logo a ser apresentado. Eu conhecia todos, né? E para mim foi bom. Só que eu mudei a maneira, né? Eu tinha um pensamento, mesmo a seleção jogando e ganhando, classificando uma Copa do Mundo, jogando dentro de um 4-2-4, eu achava que era um plano, era um plano tático que estava sendo já superado. Por que eu digo isso? Porque em 1958 nós já jogamos dentro de um 4-2-4 com a variação para o 4-3-3.
Quer dizer, se em 58 você já estava mudando o destino ou a cultura do futebol brasileiro, obviamente eu não podia admitir em que a seleção continuasse dentro do 4-2-4, apesar dela ter se classificado e muito bem dentro da Copa do Mundo, porque esse era a minha cabeça. E então eu parti para a minha ideia. Se os uruguaios têm 1 ou 2 homens no ataque, não há necessidade, como agora estão Carlos Alberto, Clodoaldo, Gerson, Pelé, o Brito e Asa e Everaldo para marcar 2 homens. Não. Aí vai o Brasil. Jair para Tostão, Tostão para Pelé, Pelé para Jair, Jair progride. A pelota ele escapou, Jair. Se nós fôssemos jogar dentro de um 4-2-4 naquela Copa do Mundo, nós não traríamos ela. Nós não traríamos ela. Isso eu estou afirmando hoje. Afirmo hoje. O Zagallo agora atravessa o campo correndo. Os senhores daqui a pouco vão vê-lo pelo seu televisor. E foi conversar com Jairzinho. Volta correndo, passou pelo círculo central e o juiz vai atrás dele. Agora os senhores poderão observar que é divertido Zagallo. Aí o seu Zagallo aí, olha aí, discutindo com o juiz, porque o seu Robert também já falou o que disse. Olha, o Zagallo perdeu a cabeça. Calma, Zagallo, você que é um rapaz calmo, às vezes perde a cabeça. Treinador, tá aí. Mário Lobo, Jorge Zagallo. O Dario nunca foi convocado por imposição. Pelo menos comigo não houve isso. Se houve com Saldanha, como você está falando, eu não sei. Comigo não houve, porque jamais um presidente da República desceria do seu pedestal para dar ordem a um treinador de futebol para escalar o Dario. Vai, Tostão. Inglês estão parando de barulho aqui ao meu ouvido. Vai, Tostão. Vai, Tostão. Vem, Tostão. Ó, Pelé, é sua, Pelé. É sua, Jairzinho. Olha o gol aí. Sensacional de Jairzinho. Vai, de Tostão. Eu jamais poderia pensar em colocar o Tostão lá na frente, porque o Tostão seria fatalmente, dentro dessa minha situação, o Tostão seria a reserva do Pelé, porque eu jogaria com o Roberto Lopes Miranda ou com o Dario na frente. Ele não podia ter choque, e o problema da vista era um problema sério, e eu falei com um oftalmologista, se o Rivelino bater um córnea, com o chute potente que ele tem, e o Tostão cabeceando, ele vai sofrer alguma consequência na visão? Porque a bola de 450 gramas, com o impacto da cabeça, vai passar mais de 1 quilo. Aí ele andou numa montanha-russa, não sentiu nada. Quer dizer, deu uma resposta totalmente que me deixou confuso. Mas aí eu digo assim, vou deixar seguir. Porque o Tostão estava jogando muito bem, e com tudo contra ele. O Carlos Alberto jogava indo como um ala pela ponta direita, isso em 70, e o time já jogava agrupado, o Jairzinho entrava em facão, saindo da ponta direita, entrava de facão, saindo da posição, o Tostão abria, o Rivelino entrava pela meia, já jogador pela meia, então era um time muito versátil. Busca a linha divisória do gramado, vai levando Feira, lança a pelota outra vez a Juliano, cruzou a linha divisória, ainda levando, passa por Everaldo, corta a Tostão e atrasa para Piazza. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé. O primeiro contato que eu tive com o Pelé, dentro de campo, ele botou a mão assim no meu ombro,
Zagallo, você pode até me deixar na reserva, mas não faça uma sacanagem comigo. Caramba. Porque o Saldanha disse que ele estava cego, né? Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol! Camisa número 4. Maravilhoso! Legal! Avante, Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto. E eu digo a você, ô Crioulo, você é você e mais 10. Não pode ser de maneira diferente. E depois, já entrando dentro da própria Copa do Mundo, quando terminou a Copa do Mundo, que foi uma das mais difíceis, porque as seleções que participaram parecia que era o melhor que tinha no momento, em todas elas. Ele me abraçou após o 4-1 da Itália e disse assim: precisávamos estar juntos para sermos tricampeões do mundo. Eu fiz isso arrepia, isso arrepia. Prepara-se agora, Tostão cobrou para... Pelé! Camisa número 10! Gol! Legal! Você veja só, o Pelé como jogador, eu era o técnico. Ele pediu uma reunião porque ele estava vendo muita euforia, muito autógrafo a todo instante dentro da cerca da concentração. E ele pediu essa reunião porque nós tínhamos que pensar no objetivo maior, que era a Copa do Mundo. A vitória está sempre dentro do meu pensamento. Raça, superação, determinação. Eu só penso em vencer. Porque o futebol é isso. Eu sei o que é vencer e sei o que é perder. Porque eu tive a felicidade de ser várias vezes campeão do mundo, mas também participei de seleções que não foram campeões do mundo. Então eu posso fazer uma diferença entre ser campeão do mundo e não ser. Eu prefiro ser campeão do mundo. Olha a Holanda no contra-ataque com perigo, Cruyff pela direita, Marinho dos Santos fica observando, lançou na área. Oh! Tá aí o gol! Cruzamento de Cruyff, a entrada de Neskens. 1974, na Alemanha.
Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Fizeram aquela marcação por pressão, não deixando o jogador brasileiro jogar. E esse é o defeito, no meu entender, do jogador brasileiro. Ele se irrita com facilidade quando está bem marcado. Confraternizam-se os jogadores holandeses, cercados por um batalhão de repórteres e fotógrafos dentro do gramado de Dortmund, enquanto a enorme plateia holandesa comemora. E Zagallo agora já vai pensar com os seus botões o que é que poderia ter acontecido com essa derrota de 2-0 diante da Holanda. Aconteceu que eu disse que era um tico-tico no fubá. Porque era como o time do América naquela ocasião, que tinha um time que tocava a bola, e não fazia gol, só fazia gol de dentro da área. Eu quis diminuir o valor daquela equipe para os meus comandados. Entende? Então foi interpretado de uma maneira diferente. Como, se eu tive a oportunidade de ver a Holanda contra o Uruguai, eu fui ver o jogo, Didi e eu. Por acaso nós dois acabamos sendo técnicos. Nós vimos a Uruguai contra a Holanda. E vimos aquela movimentação, uma movimentação totalmente diferente que até hoje ninguém fez. Fugindo para o campo de ataque, limpando por dentro, carregando o Júnior para a jogada individual, som do Falcão, boa bola para você, Galdinho, excelente, gostou com ele, desceu, limpou, já pegou, abriu, fez campo, já tocou, O que aconteceu em 82, de fato foi uma seleção excepcional, mas uma seleção que não era de muita marcação, era um futebol mais alegre, um futebol mais solto, jogando bonito, mas só que jogou contra uma equipe italiana que ela jogava em contra-ataques, jogava fechada e explorou esse lado, né? E consequentemente acabou perdendo uma Copa do Mundo. Lá vem os Oscarzão, o zagueirão para tirar dali, voltou o rebate para a Itália, na boca do gol! Outra vez, Paulo Rossi! Já dei essa demonstração que o Brasil vai ganhar o Tetra, queiram ou não. Essa é a opinião minha particular e dos jogadores, evidente que também. O meu retorno à seleção brasileira foi importante para mim. E eu vibrei como nunca. Vibrei como nunca porque eu ia vestir novamente a camisinha amarela. Coisa que eu sempre admirei. Mexe com o senhor. Mexe comigo. É o hino nacional. Enfim, a seleção era tudo para mim. E o retorno a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, ela foi excepcional. Sofremos muito, porque ninguém acreditava nessa seleção. Então, queriam até mudança de comissão técnica e tudo. E nós passamos por cima disso tudo e trouxemos essa Copa, porque foi uma Copa de competitividade, de disposição, raça e qualidade. Muita gente que acha que não tem qualidade. Tinha qualidade. Lá estava o Romário, lá estava o Bebeto, lá estava o Leonardo, lá estava o Branco, lá estava o Cafu. Meu Deus do céu. O contra-ataque da Holanda pode ser perigoso. Frank Rijkaard faz o lançamento, parou nos pés do Aldair. Então, era uma seleção boa. E muita gente até hoje não gosta. Prefere a de 82 a de 94. Isso incomoda o senhor? Não é questão de incomodar. Eu acho que ser campeão do mundo fica marcado na história. Não ser, não marca. Eu fui vice-campeão do mundo na França.
A França faz 2-0. 2 para a França, 0 para o Brasil. 2 cabeçadas de Zidane. Vai para a história, vice-campeão. Eu sei que todos ali naquela época, naquele dia, ficaram numa expectativa, né? O porquê que ia jogar o Edmundo. Cadê o Edmundo nessa escalação? Cadê o Edmundo? Cadê o Ronaldo na escalação? Por que o Edmundo? Ali é que balançou o coreto de todo mundo. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Mesmo quando o Ronaldo entrou e jogou, ninguém sabia o que tinha, que se ele tinha ido a uma clínica, qual foi o problema que havia acontecido. Então, isso tudo só vieram a saber depois, né, que acabou o jogo. E eu posso te acrescentar aqui, mesmo no 2-0, nós tivemos uma chance acho que com 5 minutos ou 10 minutos do segundo tempo. Que a única coisa que podia mexer com o espírito, com a alma de cada um, era o gol do Brasil. Eu acho que ali, se nós fizéssemos um gol 2-1, ninguém ia segurar esse time. Porque porque nós estávamos entubados. Então tinha que sair uma coisa de dentro para fora. Porque estava tudo lá dentro. Ela entrou. Eu tive que engolir. Nós todos engolimos. Então, o gol foi a única coisa que me passou na cabeça. Depois disso tudo, eu nunca falei isso. Estou falando agora. Seria o gol, seria aquela pílula milagrosa, né? Que entrava e ia dar aquela explosão e o time ia tirar a apatia e vinha aquele time brasileiro com a garra, com a gana, aquela amarelinha que vocês gostam de ver. Então eu quero ser campeão do mundo. O que é que representou para o futebol brasileiro aquela conquista? Marcou no mundo inteiro. Marcou no mundo inteiro. Foi mais uma Copa que, se não tivesse sido tetra, nós não éramos penta. Então marcou. Reunimos antes de chamar o Romário e falamos entre nós que ele estava cortado. Tudo bem, então aí chama o Romário. Aí chamou o Romário. Chamou o Romário e quem tinha que falar era o doutor Lídio, né? Aí o doutor Lídio perguntou, como é que você está? Já estava decidido. Como é que você está? Aí o Romário respondeu, eu estou bem. Fiz tudo que vocês mandaram. Aí eu entrei. Eu digo, Romário, o problema é o seguinte, já foi feita uma reunião, você está sendo cortado porque a ressonância deu um estiramento maior e você não tem condição de jogar nessa Copa. Então você está cortado. Eu estou cortado, infelizmente você está cortado. Foi isso que, de fato, aconteceu no corte do Romário. Eu não deixei de convocar o Romário nenhuma vez. E ali, o departamento médico que devia ter falado, a palavra final foi a minha. Como é que era a função do senhor como auxiliar técnico do Parreira? Como é que funcionava? Como amigo. Porque nós conversávamos sem problema de ficar... De ego, mexer no ego da pessoa, né? Então, eu conversava com ele como se fosse o técnico também. Porque eu não deixei de ser técnico. O técnico era ele. A última palavra era ele. Mas nós conversávamos, né? Problemas sobre escalação e tudo, né? O senhor acha que deu tranquilidade para que ele pudesse trabalhar com o escudo? Eu acho que sim. Eu acho que foi importante o meu retorno aí à seleção pela minha experiência. Zidane faz o cruzamento, bola fechada! Gol! É da França, Henry. O clima de já ganhou, não tenha dúvida. Ele teve influência, porque o Platini, lá na Europa, falou que o Brasil era franco favorito. O Beckenbauer é a mesma coisa.
pelo que a seleção fez, ganhando as competições antes. Então isso tudo bateu aqui. Então você saía na rua, o Brasil já é campeão, o Brasil já é campeão. Aquele momento ali na Suíça não foi bom para a seleção brasileira, aquele trabalho não foi. Os jogadores estavam muito soltos, muita vontade, na torcida fazendo uma festa, tudo era alegria, tudo era qualquer chute, todo mundo batendo palma. Parecia que o Brasil já tinha sido campeão do mundo novamente. Eu gostaria de ter continuado, ter participado junto aos novos integrantes, junto com o Dunga, junto com o Jorginho, com o Américo, e fui dentro da mesma função que eu exerci, que foi de coordenador. E por isso que eu no meu interior, no meu íntimo, eu pensei que eu fosse continuar. Contra-ataque pode ser bom. Vai para cima da marcação do Mascherano. Vai chegando do outro lado o Daniel Alves. Bola para ele, recebeu na cara do gol, a batida! Gol do Brasil! Quando eu vejo a seleção jogar e do outro lado está a comissão em que eu fazia parte, isso tudo dá saudade. Eu sonho nesse momento que eu estou lá, né? Mas, na verdade, eu estou através de uma televisão vendo e torcendo e vibrando. Só que eu não posso transmitir nada, não posso falar nada. Mas a minha disposição é capaz de entrar pelos cabos e chegar até lá. O Brasil, campeão da Copa América 2007 na Venezuela. Zagallo, e a ideia da contagem regressiva? Faltam 2 jogos? Falta 1? É a tensão que a gente tem dentro da Copa do Mundo, né? Então, para dar ênfase, eu comecei, faltam 5, faltam 4, quer dizer, dando credibilidade, acreditando que nós íamos até lá, né? E chegamos lá, né? Isso aí que foi fundamental. Só faltam 3 jogos. Só faltam 2! Vamos torcer, gente, que a gente vai ganhar isso! Futebol é sofrimento também? Não tenha dúvida. Toda alegria é sofrida. Porque você tem jogos difíceis. Jogo que você perde um pênalti, a bola bate na trave. Quer dizer, isso tudo é sofrimento. Quando a gente dá a volta por cima, é alegria, é um descanso, é um alívio. Porque futebol é isso, você joga a Copa do Mundo, ganhou, todo mundo comemora. E nós estamos concentrados, estamos lá dentro. Tem o próximo. Nós fazemos carnaval fora de época. Porque todo jogo que o Brasil vence é carnaval no Brasil. Perfeito? Claro. Agora, nós não. Nós vencemos, já tem o próximo jogo. Vencemos, tem o próximo jogo. Quer dizer, então, é
Se tem alguma coisa que ficou guardada na memória para sempre, foi essa passagem. Eu acho que a vitória é importante e fundamental dentro da vida esportiva de qualquer um, seja qual for o esporte. Natação, vôlei, basquete, qualquer coisa. Nós vimos um PAN agora recente aí. O negócio é vencer. O negócio é medalhinha de ouro. Isso é importante. A bola aqui. Então, aonde tiver a bola, tem que haver a compactação. Bota isso na cabeça. Bota isso na cabeça. Essa vitória é importante. Na vida de vocês e na minha. Valeu, galera. Só faltou um gol. Tá bom. Completou. Essa aqui é a camisa da despedida, né? Eu tenho a dos títulos e a da despedida, que é o pronúncio do EC. Sabe dessa homenagem ao professor Zagallo, que tanto fez, não só por nós, como pelo futebol brasileiro também. E coroar essa despedida dele, se Deus quiser, uma grande vitória, não só para ele, como para nós também, por tudo aquilo que nós fizemos e que ele fez pelo futebol. Obrigado, professor. Um momento de sempre que eu vivi essas condições, né? Do amarelinho em campo, dessa vibração, olhando o outro lado, nós estamos lá de cá do mundo, olhando todo brasileiro aí, 8 horas da manhã, aqui 7 horas, a diferença é grande, aqui chovendo, muita gente indo para a praia, e nós estamos aqui representando o país. E se Deus quiser, com uma grande vitória. Um amistoso que virou sério, né? E de certa maneira o Céu está chorando aí a sua partida da seleção. Eu espero que o choro seja de alegria. Verde, amarelo, mesmo.